Então vamos lá para mais uma correção. Essa atividade aplicando, né, o que nós vimos sobre produtos notáveis, né, fatoração, trinômio quadrado perfeito, produto da diferença pela soma. Então aqui é a aplicação daquilo que foi estudado, que vai ser utilizado nos próximos conteúdos. Esse processo aqui, ele pode ser usado nos próximos conteúdos ou não. Vai ficar a escolha de vocês depois. Porque lá na frente nós vamos estudar a equação do segundo grau, ou utilizo uma fórmula. Aí se você não quiser usar a fórmula, você pode usar esse processo. Tem alguns casos de equação do segundo grau que não dá para usar esse processo que a gente está estudando, né? Tipo o trinômio quadrado perfeito. Na equação do segundo grau tem algumas equações que não são trinômio quadrado perfeito, então não tem como usar essa fatoração. Mas tem outros casos que sim, tá? E pode ser aplicado. Aí vocês vão escolher qual vocês vão utilizar, tá? Nos conteúdos próximos. Então vamos lá. Resolva as equações de produto e marque a alternativa correta. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. A questão que é que a gente encontra é a solução. E a solução é encontrar o y e o x. Solução ou raiz da equação, né? Eu preciso encontrar o valor de x de tal maneira que os valores de x que eu encontrar, eu substituindo ele aqui e somando com 7, e esse parênteses também, encontrando esse valor de y e substituindo aqui, resolvendo com menos 3, o produto dos resultados tem que ser igual a zero. Por isso que quando a gente calcula o valor do x e do y aqui, a gente tem que colocar igual a zero. Tá? Então funciona assim, ó. Eu tenho que calcular cada parêntese desse. Então x mais 7 igual a zero, porque o produto deles, né, será zero. Então eu vou colocar igual a zero. Agora nós voltamos na equação do primeiro grau. Como que eu faço para resolver? Eu tenho que achar o valor de x. Então esse 7 aqui não pode ser somado com x. Então eu vou pegar esse 7 aqui, passar para cá. Aí fica assim, ó. 7. Ele aqui é positivo, fica negativo. Se eu colocar o zero aqui, vai mudar alguma coisa? Porque o zero aqui não aparece sinal. Então eu posso colocar o sinal de mais. Se eu fizer menos 7 mais 0, não vai mudar nada. Vai continuar menos 7. Então por isso que geralmente a gente, quando tem o zero aqui, e você muda o valor de um lado para o outro, esse zero a gente já nem coloca mais. Tanto é que acho que na explicação do conteúdo eu não estava mais colocando esse zero, porque não há necessidade, ele não vai interferir em nada se eu tirar, ou se deixar também, né? Aí a resposta da solução fica essa aqui. Então para o primeiro parêntese, o valor do x é menos 7. Vamos para o segundo parêntese agora. Eu faço y menos 3, também tem que ser igual a zero. Agora, y menos 3. Esse 3 aqui eu tenho que tirar ele daqui também, para o y ficar sozinho. Opa, pessoal, eu fiz uma besteira aqui, tá? Não sei se perceberam. Eu costumei tanto usar o x, que eu coloquei um x aqui, ó. Olha aqui, não é x, que é y, né? Eu falei tanto no y e coloquei o x aqui ainda, tá? Então aqui, pessoal, corrigindo aqui, ó, é a letra y, não é x. Então, vamos lá, continuando aqui. Esse 3 aqui está com o sinal de menos, ele vem para cá, fica positivo. Lembrando que o sinal de mais não precisa aparecer. Então, nós temos aqui o valor de y valendo 3 para o segundo parêntese. E para o primeiro parêntese, nós temos o valor de y valendo menos 7. Como que funciona isso? Será que está correto? Será que está errado? Se quiser tirar a prova real, não é obrigado a fazer isso não, tá? Por exemplo, como eu faço para saber se realmente isso aqui está certo, esse cálculo meu? Então é só fazer assim, ó, primeiro parêntese, o y deu menos 7. Então eu faço assim, ó, onde está y eu coloco menos 7. Então, menos 7. Mais esse 7 vai dar o quê? Sinal diferente subtrai. Então 7 menos 7, 0. Vou fazer o mesmo com esse. Só que para esse parêntese aqui, o y vale 3 positivo. Então eu coloco 3 no lugar do y, menos 3. 3 menos 3, 0. Então, esse valor aqui deu 0, esse valor deu 0. Se eu fizer, então, 0 vezes 0, vai dar esse 0 aqui. Então, é assim que funciona. Por isso, quando eu vou montar a equação separada para calcular cada letra, eu tenho que colocar igual a 0, tá?
Alguns casos, mais pra frente, no lugar desse 0 pode vir outro número, mas o processo é o mesmo, tá? É assim que funciona. O 0 acaba aparecendo aqui, ó. Ele vai lá no desenvolvimento e tal, que vai sendo feito, o 0 vai aparecer aqui. Então vamos para... Então, qual é a alternativa que eu vou marcar aqui? Deu menos 7 e 3. Menos 7 e 3. Então, essa questão aqui. Essa alternativa aqui. As raízes é menos 3 e 3. Vamos fazer o mesmo para essa B. Tá? Eu vou apagar aqui, que eu preciso desse espaço. Então, eu vou pegar esse primeiro parêntese, que é 4x menos 3, igual a 0. E vou resolver. Nesse caso aqui, tem um 4 junto do x. Mas pela regra, a gente tem que primeiro mudar esse valor aqui, que vem com sinal de menos ou sinal de mais. Isso depende da equação. Primeiro, vamos mudar esse valor. Ele vai para lá, se é menos, vai para lá positivo. O 0 desaparece. Agora esse 4 aqui, como que eu tiro ele? Ele está multiplicando. Você não tem sinal nenhum entre 4x. Se não tem sinal nenhum, isso quer dizer que é 4 vezes x. Então, esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo o 3. Então vai ficar 3 quartos. Opa, 3 quartos. E não 3 sobre 3. 3 quartos ou 3 sobre 4. Agora eu vou pegar o segundo parêntese. X mais 5 é igual a 0. Esse 5 aqui está com sinal de mais, ele passa para lá e muda o sinal, fica negativo. Pronto. Finalizamos. Opa. Deixa só eu desfazer. Então essa é a solução do primeiro parêntese. E esse aqui é a solução do segundo parêntese. Vamos ver a alternativa. 3 quartos e menos 5. 3 quartos e menos 5. Então, vou marcar a solução ou raiz dessa equação. A letra C e a D, a gente usa o mesmo processo, tá? São todos o mesmo processo. Ele acaba se tornando a equação do primeiro grau. Por isso que usa esse processo aqui. Separar de um lado para o outro, mudar de sinal, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando e assim por diante. Vou fazer agora 3n mais 2, estou na letra C, igual a 0. Então, essa aqui é o mesmo processo na letra D, é o mesmo processo dessa aqui. Ó. Primeiro eu vou mudar o 2 para o n ficar sozinho. Observe que, independente das letras que vier aqui, o processo é o mesmo, tá? Não deixa de ser equação. Então, aqui está mais, vem para cá menos. Esses 3 está multiplicando e vai passar dividindo. Fica menos 2 terços. Vamos para o próximo quadro. Cálculo. 4n mais 5 igual a 0. Mesmo processo que eu fiz anterior aqui. Então 4n igual, o 5 aqui é mais, fica menos. O 4 está multiplicando o n, vai passar dividindo, né? Fica menos 5 quartos. Então essas são as raízes dessa equação produto, ou dessa equação, né? Que é a alternativa dessa terceira coluna, né? Menos 2 terços e menos 5 quartos. Então essa aqui. Bom, beleza, agora vamos para a letra D. Então vou apagar isso aqui. Então vamos apagar essa questão aqui para eu poder ter espaço para resolver a letra D. Vocês que perderam a parte inicial, essa atividade eu estou gravando. Depois eu vou editar, lógico, vocês podem falar tranquilo, perguntar, que na hora que eu editar eu vou tirar a fala de vocês para não aparecer, caso vocês não queiram, né? Eu vou gravar, né? Aí vai estar gravado, porque caso vocês queiram ver novamente. Bom, vamos para a letra D agora.
Então, o primeiro parêntese é t menos 1 igual a zero. Observe que aqui não tem mais número, né? Igual na B e C. Então, aqui, usando aquele processo de equação em primeiro grau, se eu quero achar o valor do t, para achar o valor do t, eu tenho que isolar o t. Então, esse menos 1 passa para o lado onde está o zero. Fica positivo. O zero a gente pode excluir. Finalizou. Como aqui não tem nenhum número multiplicando o t, então a questão finaliza aqui. Vamos para o segundo parêntese, que é t mais 1 igual a zero. Aqui ele está com sinal de mais, então vai para o outro lado, vai para o outro lado com sinal de menos. Eu percebi o erro agora, e olha que eu tinha feito isso aqui antes. Então, pessoal, aqui, ó, é menos 1, tá? Não é menos 5, não. Nossa, ninguém comentou nada. Mas por isso que é bom correção, tá vendo? Beleza, então, vamos... como o erro foi meu, né? Esse descuido eu não percebi, sinceramente, e eu olhei tanto. Poderia ter errado essas aqui, que é mais um pouquinho complexo, né? Essa aqui é a mais simples, eu coloquei errado. De onde eu tirei esse menos 5? Não faço ideia, então vamos lá. Então, pessoal, a alternativa é essa, justificando que aqui eu coloquei errado, era menos 1, não menos 5, tá? Ok. Então, se você copiou no caderno, faça essa alteração, senão fica aí a minha correção, tá? Eu coloquei o valor errado aqui, tá? Depois eu vou alterar novamente para ficar alterado, mas tudo bem. Sinal que quem fez e percebeu é que entendeu a resolução. Isso é importante, isso é bom, tá? Mas quando vocês acharem alguma coisa desse estilo, quando estiver resolvendo, vocês podem me avisar no privado. Tem uma menina de uma sala, ela sempre me avisa, professor, tem alguma coisa diferente. Aí eu falei, ok, aí eu pego, vou lá, abro, e olho na questão, e realmente tem alguma coisa que eu coloquei diferente. Vocês podem me avisar, tá? Se tiver alguma coisa assim, igual esse menos 5 aqui, ó, para eu poder fazer essa correção devida, tá? Eu agradeço se vocês fizerem isso. Então, vamos lá para mais a segunda questão. Falatório, primeiro membro, e depois resolva a equação produto resultante. Quer dizer, resolver e encontrar o resultado. Falatório essa questão. Como que funciona isso? Vamos lá. Como a gente identificar o que deve ser feito para fatorar, como que fatora? Eu dou as dicas para vocês da seguinte maneira. Aqui são dois termos, binômio. Tem um sinal de menos. Tem um caso de binômios que a gente usa a raiz quadrada e faz o produto da soma pela diferença, né? Faz esse produto. Tem caso que não é possível fazer isso. Binômio que não dá para fazer isso. É o caso dessa questão. Como que eu sei que não dá para fazer esse processo? É só a gente observar o número. Porque apareceu o 15 e o 5, né? A gente observa o número. Também pode observar a letra. Quando a gente vai colocar produto da soma pela diferença, a gente utiliza a raiz quadrada no primeiro termo e no segundo termo para encontrar os valores que vêm aqui dentro. Mas se a gente observar, se eu for calcular a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 5 não é possível, não é exato. Então é dessa maneira que a gente percebe que não vai ser produto da soma pela diferença. Então, se não dá para usar esse processo, como que eu devo fazer então? Vamos ver agora colocar somente o termo em evidência. Se não der termo em evidência, a gente não pode fazer mais nada, tá? Então vamos lá então. Colocar termo em evidência é pegar os valores que são comuns, né? São comuns. E verificar se ele está nesse número, se ele está nesse número. Por exemplo, eu vou pegar pelo número menor, que é o 5. Como que eu faço para descobrir se o 5 está aqui? É só a gente lembrar da multiplicação. Se eu fizer 5 vezes 3, porque eu quero saber se o 5 é comum ao 15. Então eu vou ter que usar o 5. Se eu fizer 5 vezes 3, dá 15. Então isso quer dizer que o 5 é comum ao 15. Aí na hora de colocar a evidência, tira 5, sobra 3. Então fica assim, ó. Ah tá, isso é a parte do número, né? Falta agora verificar a letra. Aqui nós temos x quadrado e aqui tem x. Então o x é comum aos dois valores. Só que para eu colocar em evidência, eu tenho que pegar aquela letra que tem o menor expoente, tá? No caso do x aqui, o expoente não aparece, mas se for colocar é 1. Então ele é o menor expoente. Então eu vou colocar em evidência.
Então o 5 é comum aqui e aqui, e o x também. Então o que sobrar vai no parêntese. Então olha só, se eu tirei o 5, ele não vai dentro do parêntese não. Se aqui é x quadrado é x vezes x. Se eu tirei uma letra x em evidência, separado, né? Separei ele, sobrou uma. Então vai lá dentro. O sinal continua o mesmo. Do 15 eu tirei o 5, sobrou quem? O 3. Esse x está em evidência, então fica só o 3. Como aqui está igual a zero, eu coloco o a zero aqui também. Bom, mas a questão é que a gente fatore o primeiro membro e depois resolva aí. Quer que resolva, quer que ache o valor do x. Tá? Esse x fora do parênteses e o x dentro do parênteses, quer que faz isso. Tá? Então vamos lá. Então como que eu faço? Esses valores aqui, está dizendo que o produto desses dois, esses 5x vezes o x menos 3, vai dar a zero. Então para eu achar o valor x, eu vou fazer sempre igual a zero. Esse 5 aqui está multiplicando, então vai passar dividindo o zero. Quando isso daqui funcionar, legal. Então, vamos lá. Então, como eu tinha dito, o 5 está multiplicando x, né? Não tem sinal entre os 5x, então é multiplicação. Então se esse 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que deixar o x sozinho, eu tenho que isolar o x. Eu tendo o x isolado, eu estou encontrando o valor dele. Então agora eu faço a divisão. 0 por 5 é 0. Agora eu vou encontrar o valor desse x que está no parêntese. Então eu pego x menos 3, também coloco igual a 0. Esse 3 que está subtraindo, ou está com sinal de menos, ele vai para lá e fica positivo. Esse 0 não precisa aparecer, porque ficaria 3 mais 0. 3 mais 0 é 3. Então esse 0 não vai interferir em nada, então eu posso retirar. Então nós temos aqui a solução, ou a raiz, né? Raiz da equação. É da equação produto ou a equação mesmo. Então olha só. Se eu quiser tirar a prova real, olha só. Esse x fora do parênteses deu 0. Então 5 vezes 0 dá 0. Esse x no parênteses deu 3. Então eu faço 3 menos 3 dá 0. 0 vezes 0, 0. Tá? É assim que funciona. Se caso você for tirar a prova real e não der 0, alguma coisa está errada no cálculo. Um sinal, sei lá, alguma coisa pode estar errada, tá? A questão não pede para tirar a prova real. Eu só estou mostrando para vocês para ficar melhor a compreensão do motivo de fazer todo esse processo de separar, calcular um primeiro, depois calcular o outro, tá? Então, verificando aqui, nós temos, na segunda opção aqui, tem um 3/5. Nós não temos 3/5 aqui. Temos aqui o 0 e o 3, 5x, essa aqui bateu. Então, a alternativa é essa questão aqui, tá? Tiver alguma pergunta, o pessoal pode falar, viu? Se vocês quiserem, se alguém não copiou, vocês podem fazer print, né? Essas coisas tudinho funciona, né? O bom do celular é isso, né? Faz print. O ruim de eu print o tempo todo é que acaba sobrecarregando o celular, né? Então vamos para a questão 3. Fatore o primeiro membro e depois resolva a equação produto resultante. Quer dizer, que é que encontra, no caso agora essa equação, não é mais x nem y, é n. Então n ao quadrado menos 121 igual a 0. Observe que aqui é um binômio também. Não aparece letra aqui, mas são binômios, tá? São dois termos. Se tem dois termos, na expressão algébrica, se tem dois termos, é chamado binômio. Nesse caso que a gente já está, como nós colocamos o binômio igual a 0, ela se tornou uma equação. Expressão algébrica não tem essa parte do zero, né? É só essa parte aqui. Quando acrescenta valores aqui, passa a ser equação, tá? Então vamos lá. Como que resolve isso aqui? Ela é parecida com essa, né? Tem um menos, tem dois termos, tem dois termos. Será que eu vou usar esse processo de qualquer evidência? Ou será que eu vou usar o produto da soma pela diferença? Como que eu faço para saber isso? Naquele processo. Verificando se tem raiz quadrada dos dois termos. N ao quadrado tem raiz. E raiz quadrada de 121 também tem raiz. Então, raiz quadrada de n ao quadrado, olha só, aqui o índice é 2. Então eu posso dividir expoente e o índice.
O que acontece? Elimina o radical, fica só a letra N. E esse 121? Observe que a gente não coloca esse sinal, tá? É só o número mesmo. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então isso quer dizer que nesse binômio aqui, vamos usar o produto da soma pela diferença. Usei a raiz quadrada para encontrar os valores que eu vou colocar aqui, ó. Então, é produto da soma pelo produto da diferença, tá? Igual a zero. Então, agora temos que calcular o valor do n para esse parêntese e para esse parêntese. Lembrando que o produto resultante desse valor com esse valor, né, produto quer dizer multiplicação desses dois valores aqui, vai dar zero. Então vamos lá, calculando o valor de n quando o 11 está positivo. Põe igual a zero. Esse 11 muda de lugar, muda de sinal, ele fica negativo. Vamos para esse. N menos 11 igual a zero. Então esse 11 passa para lá, fica positivo. O zero, como eu disse, podemos excluir, né? Então nós temos aqui, né, a raiz, ou produto resultante da equação produto. Então vamos lá. Fatoração, beleza, está aqui a fatoração, certo? Resolva a equação produto, está aqui, resolvendo. Agora é só verificar e marcar. Aqui, n mais 1, n mais 1 não é, n mais 11 e n menos 11. O resultado é menos 11 e 11, está aqui. Então, a nossa alternativa é essa aqui. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá? Quarta questão. Fatora o primeiro membro e depois resolva o produto restante. Aqui nós temos t ao quadrado mais 12t mais 36 igual a zero. Olha aqui, é trinômio quadrado. Se quiser tirar a prova real, também pode. Pode acontecer de ter uma questão nesse estilo aqui e ela não ser um trinômio quadrado perfeito, mas nós podemos fazer o teste, verificar se é ou não, sem problema nenhum. Então, se nós temos um trinômio quadrado perfeito, isso quer dizer que o valor vem entre parênteses ao quadrado igual a zero, tá? Certo? A gente fazendo a fatoração desse trinômio quadrado perfeito aqui, ele vai ficar dessa maneira, elevado ao quadrado, que é chamado de produtos notáveis. Então, como que eu faço para descobrir os valores que vem aqui dentro do parênteses? Eu calculo a raiz quadrada do primeiro termo, no caso aqui o t ao quadrado, né? Quando nós temos raiz quadrada, isso quer dizer que o índice é 2. Como o t ao quadrado é igual, o expoente é igual ao índice, então nós podemos fazer essa divisão aqui, 2 por 2 dá 1. Não existe raízes com índice 1, então por isso que ela elimina. É eliminada usando esse processo, fica só a letra t. Então aqui vamos calcular do último termo, a raiz quadrada dele também, que dá 6. Mas você fala assim, mas não sabemos se esse trinômio quadrado é perfeito. Beleza, vamos fazer o teste então. A questão não pede, mas se quiser fazer. Então, para fazer o teste, no conteúdo anterior a esse, né, teve uma atividade que foi corrigida e mostrei todo o teste lá na atividade. Então, funciona assim, ó. Eu vou multiplicar por 2 os valores da raiz quadrada do primeiro termo e do último termo aqui. Então, eu multiplico por 2 o t e o 6. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 6, 12. E repete o t, porque só tem erro de letra, né? Então, observe que o valor é o mesmo que está aqui no meio, ó. Então, esse aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso fazer isso daqui. Então, os valores da raiz quadrada deu t e 6. Mas qual vai ser o sinal que vai colocar aqui no meio? Você vai olhar esse termo do meio aqui, tá? É o sinal dele que você coloca no parêntese. Então, aqui é mais, então vou colocar mais. Tá? Nesse caso também, se a gente observar, todos são positivos. Não tem como ser negativo aqui, não é isso? Todos são positivos, só pode ser positivo aqui também. Só que a questão pede para fatorar, então a fatoração está feita. O que falta agora? Resolver, né? Como que eu resolvo isso? Olha só, não precisa a gente repetir
T mais 6 vezes T mais 6 igual a zero, não precisa. Por quê? Esse valor T mais 6 ao quadrado vai dar zero. Isso quer dizer que o valor de T mais 6 dá zero, e zero ao quadrado dá zero. Então isso quer dizer que eu posso fazer T mais 6 igual a zero. Não precisa repetir parênteses igual a zero, e calcular um parênteses, calcular o outro, não. Tá? Nesse caso aqui pode ser mais direto, para caso de trinômio quadrado perfeito, tá? Agora o produto da diferença pela soma tem que repetir o parênteses, não tem como. Então, o 6 aqui é positivo, vem para cá negativo. Pronto, fechou, o zero não precisa aparecer, né? Então a raiz aqui da equação é t menos 6. Deixa eu só dar uma observada aqui. Tá? Olha só, deu t menos 6. Então a fatoração é essa, né? Vou marcar nossa fatoração também. Devia ter feito isso nas outras. Destacar se fica interessante, né? Destaquei. Então aqui a fatoração. Esse aqui é positivo, aqui na B está negativo, então a gente já descarta a B, né? Não tem como ser ela, apesar da raiz estar o mesmo valor, mas aqui no parênteses tem um sinal de menos. Na verdade, a fatoração tem um sinal de mais. Então nossa alternativa é a letra A. Tá aqui. A quinta questão. Se tiver alguma pergunta, a gente pode fazer, tá? Fique à vontade. Fatore também o primeiro termo e depois resolva a equação produto. Então vamos lá, põe a equação aqui. Bom, essa daqui é binômio, tem dois termos, tem um sinal de menos, mas não dá, eu acredito que não dá para fazer produto da ação pela diferença, né? Que é os dois parênteses, né? Por que que não dá? Porque a raiz quadrada de 3 não é exata. Só dá para fazer produto da ação pela diferença se as raízes do primeiro termo fosse possível e a raiz quadrada do segundo termo fosse possível. Mas como não é possível, nós não vamos usar isso. O que nós vamos fazer? Vamos verificar se os termos são comuns para qualquer evidência. Se isso não acontecer, a equação permanece a mesma. Tá? Então vamos lá. O 3. Como que eu faço para saber se o 3 é comum ao 48? Tem que saber se esse 48 aqui tem um 3. Nesse caso do 48 aqui não tem na tabuada, né? O 15 que a gente viu ali na anterior, que foi o caso do 5, né? O 15 tem na tabuada. Mas 48 não tem na tabuada do 3. Então, como que eu faço para descobrir? Eu faço a divisão. Pode acontecer da gente ter o número, certo? E esse número não dividir o 48, no caso do 3, não dividir, tá? Se isso acontecer, isso quer dizer que os números, o coeficiente, não é comum nessa equação, tá? Quer dizer isso. Pode acontecer só da parte literal, que é a letra C. C comum, tá? Então vamos lá. Vou pegar o 4, então dá 1 vezes 3 dá 3. Sobra 1. Baixo 8, porque 1 é menor que 3. Tem um 8 para baixar, né? Então baixo 8. 1 vezes 3 dá 18, é o 6. Dá 18. Então isso quer dizer que nós temos, né, que o 3 é comum ao 48. Então 3 vezes 16 é 48. Então 3 é comum aqui. Beleza, então vamos seguir. Então vou tirar o 3 em evidência. Agora vamos observar a letra. X quadrado, x. Isso aqui é x quadrado, aqui é x, então quer dizer que o x é comum aos dois termos. Só que a gente pega em evidência o que tem menor expoente, ou que está sozinho, né, sem expoente nenhum. Né? Então, x junto do 3. O que sobrar fica no parêntese. Então vamos lá. Quem vai sobrar aqui do primeiro termo? O 3 está lá. Lembrando que x quadrado é x vezes x, são duas letras x. Então se eu tirei o 3 e tirei uma letra x, sobrou outra. Ela vai lá dentro do parêntese. O sinal é o mesmo. Do 48 eu tirei o 3, sobrou quem? 16. O x aqui ele está em evidência, então fica só o 16. Tudo isso igual a zero. Esse produto resultante, nesse produto aqui, dá zero. Então vamos descobrir o valor de x, desse x que está em evidência, junto com 3, e calcular o valor de x desse que está com menos 16 aqui também. Então vamos lá. 3x igual a zero.
se 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Passa dividindo. 0 por 3, 0. Então aqui o primeiro valor de x deu 0. Vamos para o segundo valor de x. Lá na equação de segundo grau, que é, no caso essa aqui é a mesma, né? Só que aqui a gente não trabalha como equação de segundo grau, a gente trabalha usando fatoração, né? Mas ela é chamada de equação do segundo grau, todas essas que nós estamos fazendo agora. Lá na equação de segundo grau, a gente sempre vai ter 2 valores para x. É justamente isso que a gente está encontrando aqui. 2 valores para x, tá? Então vamos lá. Então passa para lá, positivo, né? Então vamos lá, então tá aqui, vou marcar isso aqui também, que a fatoração foi feita, né? E verificar as alternativas e marcar. Então vamos lá. Vamos olhar por aqui, ó. 3x vezes x menos 16. Aqui está menos, aqui está mais. Então só pode ser a B. Falta verificar as raízes. As raízes são a mesma. Bateu. Então, questão 5. Tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos lá. Faça este cálculo usando produtos notáveis e fatoração e marque a alternativa correta. Esse processo aqui, pessoal, ele não é muito usado não, tá? Esse aqui é só para mostrar, que a aplicação de produtos notáveis e fatoração pode ser utilizado com números também, tá? Isso aqui é mais para vocês, é uma questão de mais conhecimento para vocês sobre essa questão. Essa tipo de questão aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que eu já vi em algumas provas de IFMT em anos anteriores, se eu não estiver enganado. Então vamos lá. Esse 108 aqui, ao quadrado, é um valor só. Então eu posso trabalhar como produtos notáveis. De que maneira? Eu faço assim, ó. Deixa eu achar um espaço aqui. Vou fazer assim, ó. 108 ao quadrado. Ele é a mesma coisa que 100, né? Mais 8 ao quadrado. Né? Na verdade, só separei os dois, né? Por isso que é a mesma coisa, só separei, mas é uma soma, como é uma soma, né, eu posso fazer isso. Se eu somar de novo, vai dar 108, então volta que era antes, tá? Então, como funciona o produto notável? A gente repete os dois parênteses, né, e multiplica. É lógico que dá pra fazer aqui mais direto, né, gente? Dá pra fazer sim, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês que pode ser usado. Como funciona o produto notável? A gente multiplica cada termo do primeiro parênteses com o segundo, né? Então eu faço aqui, ó, 100 vezes 100. 100 vezes 100 eu faço assim, 1 vezes 1 dá 1. Aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros. Então eu só acrescento os 2 zeros aqui, ó. Os 4 zeros, né? Dá 10.000. Aí eu faço 100 vezes 8, dá 800. Mais. Aqui eu faço 8 vezes 100, dá 800 também. Mais. 8 vezes 8, 64. Aqui eu posso somar tudo, né? Não tem metra, né? Aqui vai dar 1.600, não é isso? Vai dar 11.600, mais 64, 11.664. Só fazer a soma direta, tá? No produtos notáveis, a gente só soma o do meio, né? Certo? Mas como aqui são todos números, eu posso somar tudo diretão. Então, a alternativa nossa é da segunda coluna a primeira. Então é isso, só para mostrar. Não impede que você faça isso direto, né? Mas como aqui está falando para usar produto notável para fatoração, né? Estou aplicando aqui para mostrar para vocês. Tá? A, B funciona do mesmo jeito. Vou usar B aqui, vamos ver se cabe aqui.
Então, ó, posso fazer no parênteses aqui, ó, 50 mais 1 ao quadrado. Eu posso separar os dois, que a soma deles vai dar 51. Então, agora eu vou repetir, ó, do mesmo jeito. Tem dessas também com sinal negativo, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar tão extenso nossa correção, porque isso aqui fica muito extenso e cansativo, mas tem. Então, 50 vezes 50, a gente faz 5 vezes 5, 25. E repete os dois zeros, então dá 2.500. 50 vezes 1, 50. Tudo é positivo, então põe sinal de mais mesmo. Sem medo de errar. 1 vezes 50 dá 50. Mais 1 vezes 1 dá 1. Então, como tudo é positivo, não tem letra, eu posso somar tudo de uma vez só. 2.500 mais 50 mais 50, 2.600 mais 1, 2.601, que é a primeira, na primeira coluna, né, a segunda alternativa aqui, ó. Primeira coluna, segunda linha, né. Essa questão de primeira linha, de primeira coluna, segunda linha, essas questões aí, tem um conteúdo lá no ensino médio também que trabalha isso, chamado matrizes, que o cálculo é feito com linha e coluna. Não é esse caso aqui não, tá? Essa C, então vou precisar apagar essa aqui. Estou apagando aqui. Essa aqui como funciona? Ó, observa, são dois termos, igual binômios, né? Só não tem letra, por isso não pode chamar de binômio. São numerais mesmo, né? Então está elevado a 2 elevado a 2. Quer dizer que a raiz quadrada desse número é possível, a raiz quadrada desse número é possível, porque tem esse expoente, né? Então funciona assim, ó. Elevado a 2, não é isso? Então divide aqui, fica 105. Então isso aqui vai dar um produto da soma pela diferença, né? 95 ao quadrado. Divide, dá 95. Então se é possível a raiz quadrada dos dois, então vai dar um produto da soma pela diferença. Então vai ser 105 mais 95 vezes 105 menos 95. Como eu havia dito, eu poderia fazer esse mais esse menos esse, multiplicar o resultado, ou multiplicar cada um desses daqui. Só que aí vai ficar muito mais complexo, né? Então eu posso usar esse processo, porque nada impede de fazer isso, né? 105 mais 95, então eu vou encontrar o valor desse parênteses e multiplicar. Poderia fazer isso aqui também, né? 105 mais 95 dá 200. Poderia fazer isso. Vezes 105 menos 95 dá 10. 200 vezes 10 dá 2.000. Mesmo processo. Poderia fazer esse vezes esse vezes esse. Mas a questão, na verdade, aqui, ela não coloquei no enunciado, mas ela pede para resolver sem usar a calculadora, né? Poderia fazer esse 105 vezes 105. Eu tenho ela aqui. Deixa eu só ter ela aqui. Só um instante. Tá, no meu rascunho também fiz usando o mesmo processo, tá? Para ganhar tempo. Que a questão, na verdade, pediu para resolver, né? Aplicando fatoração, nós usamos fatoração aqui, ó. Foi usada a fatoração aqui. Certo? Aqui é a fatoração dessa questão. E aqui são os cálculos, tá? Essa aqui eu poderia ter feito
como teve aluno que fizeram assim, ó, somou, ficou 50 vezes 51, né? Deixa eu colocar um aqui, né? 51 vezes 51. E deu o resultado de 2.601, certo? Isso não impede que seja. Pede para usar produto notável de fatoração, né? Já fizemos aqui no começo, tá? Então aqui eu poderia fazer assim também, que a fatoração é essa parte inicial aqui, ó, tá? Se tiver alguma pergunta, tá, tem que marcar aqui, né? Então é a terceira coluna, terceira linha.